Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Desejo a você uma ótima semana. Hoje, segunda-feira, quero abençoar você. Que você tenha hoje todo o entusiasmo, toda a alegria, toda a confiança. Deus está perto. Deus olha para nós com carinho. O amor de Deus nos sustenta, nos faz caminhar nesta vida. Que no dia de hoje o Senhor te visite de maneira poderosa. Também porque logo mais à noite vamos celebrar a Missa da Misericórdia aqui no quintal do meu Senhor. Quero pedir que você venha e que você esteja atento, porque ao longo destes dias vamos intensificar nossas orações. Hoje, a Missa da Misericórdia abre um tempo forte de oração para toda a comunidade Coração Fiel. E você é nosso convidado, você que faz parte da família Coração Fiel, não pode perder. Venha rezar conosco hoje às 20 horas. Tem um trecho do Evangelho que chama muito a nossa atenção. É quando São Mateus narra que Jesus, subindo na barca no lago de Tiberíades, durante a travessia, embora estivesse dormindo, a tempestade chega. E é uma tempestade tão forte, tão cheia de trovões e relâmpagos, que os discípulos acordam o Senhor dizendo: Senhor, não te importa que afundemos? E Jesus, despertando do seu sono, olha para os discípulos e diz: Por que tendes medo, homens de pouca fé? E erguendo-se, mandou os ventos e o mar se calarem. E foi o que aconteceu. E todos ficaram admirados e disseram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este se chama Jesus de Nazaré. É o nosso Senhor, é o nosso Deus, aquele que é soberano. Ao longo da história, os santos, os estudiosos da Bíblia, os padres da igreja, sempre interpretaram esse barco que passa pela tempestade como uma imagem da Igreja Católica. O inferno tem os seus ímpetos, a sua estratégia para balançar as águas da vida, para fazer cair sobre a igreja toda espécie de raio e trovão, tentando afundar a igreja. Alguns chegam a pensar que Nosso Senhor está dormindo, mas nunca dorme aquele que é o nosso Senhor. A pessoa que tem fé jamais deve temer os momentos de turbulência na igreja. Ainda que as ondas se joguem contra a barca de Pedro, a barca da igreja, ela não afundará. Não é porque a gente tem fé e diz isso. É porque Jesus falou isso. As portas do inferno não prevalecerão. Non prevalebunt, em latim. Não duvidemos. Virá o momento em que o Senhor se manifestará, quase que despertando desse sono místico. Vai despertar pelas orações nossas. Cada missa nós rezamos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja dispersa pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Giovanni e todos os ministros do vosso povo. Essa oração que toda missa nós fazemos,
É como se fosse aquele safanão, aquela sacudida, né? Que os discípulos deram em Jesus na barca. E chegará a hora, viu? Em que nosso Senhor, erguido, ordenará ao vento e ao mar que se calem, e toda a sanha infernal contra a igreja cessará. Os inimigos da igreja baterão em retirada. E naquela hora alguns vão falar: o que é isso? Que poder é esse que coloca em fuga os inimigos tão valentes até então? É o poder de Jesus. A pessoa que tem fé não deve ficar com medo da igreja acabar. Você tem que ficar com medo é de perder a salvação. Isso sim. Olhando os defeitos das pessoas da igreja, ou até mesmo as situações que nos rodeiam, corremos o risco de naufragar na fé. É por isso que precisamos da ajuda divina. Precisamos da intercessão de Nossa Senhora, para que a nossa fé jamais vacile. É tão bonito isso que todo padre, missionário, os consagrados da igreja, religiosos também, quando vão fazer a oração das horas, a liturgia das horas, a invocação que abre a oração da liturgia das horas é: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O padre faz essa oração pelo menos 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Sem o auxílio de Deus, coitadinho de mim, coitadinha de você. Confiemos no Senhor. Jesus, eu confio em vós. Oremos. Ó querido Jesus, autor da nossa fé, eu creio, mas aumenta, sim, aumenta a minha fé. Guarda-me, assim como guardaste a fé de São Pedro, que eu seja obediente à igreja. Ó Jesus, autor da nossa fé, humilhai e convertei os inimigos da igreja. Concedei que toda a humanidade finalmente reconheça que a tua igreja, tua esposa, é sacramento de salvação para este mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que assim seja. Que assim se realize. Que assim aconteça em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.